porque acreditamos, nós pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, acreditamos que nós somos a última geração que antecede o arrebatamento da igreja e também, é claro, a segunda vinda de Cristo. São eventos distintos, né? O arrebatamento da igreja é um povo sendo retirado para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Quando se fala do encontro, para o encontro do Senhor nos ares, fala do Senhor descendo dos céus. 2 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 3, o apóstolo Paulo fala que ele sobe ao terceiro céu. Ele ouve e vê coisas inefáveis, o que não é permitido ao ser humano conhecer. A Bíblia diz que o Senhor descerá dos céus e a igreja subirá ao seu encontro. E depois nós vemos, depois do período de tribulação, nós vemos o Senhor pisando fisicamente no Monte das Oliveiras. Joel 2,32, ele virá com os seus santos. Apocalipse capítulo 19, a pedra cortada sem auxílio de mãos, é sempre uma menção de Israel. E essa pedra cortada sem auxílio de mãos, ela vem depois da entrada dos gentios. E aí tem um espaço escatológico de 7 anos, né? Não necessariamente após o arrebatamento vai iniciar a 70ª semana, que são 7 anos, uma semana da profecia de Daniel, capítulo 9, verso 24. A profecia de Daniel, das 70 semanas, Daniel ora no capítulo 9, no verso 19, para o povo, sobre o povo judeu, com relação ao povo judeu e a cidade de Jerusalém. Daniel 9, 24, as 70 semanas são endereçadas ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Daniel 10, 14 é confirmado de que a profecia é para o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Nas primeiras 7 semanas, que são 49 anos, né, de acordo com a contagem de semanas de anos proféticos, de Levítico 25, 8, Shabua, que é conjuntos de setes. Então, 7 semanas, 49 anos. Daniel 9, 25. Da saída para edificar os muros em Jerusalém até a sua reconstrução, com Neemias, Esdras e Zorobabel, 49 anos. Depois da reconstrução até ser cortado, ungido, até a morte de Cristo, 62 semanas, 434 anos. Depois nós vemos Daniel 9, 26, né? Então, 483 anos dentro de uma profecia de Daniel 9, 24, de acordo com Levítico 25, 8, uma profecia de 490 anos. Se foram 483 anos até agora, faltam 7 anos dentro dessa tabela profética, uma semana. Quando nós vemos a morte de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, nós vemos que se foi destinado ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, e em todas essas semanas que se passaram nós podemos ver claramente o povo judeu, a cidade de Jerusalém e o templo. A igreja não havia nascido ainda, a igreja nasce em Atos capítulo 2, versos 1 a 4, por promessa do Senhor Jesus de edificar a igreja em si mesmo, de Mateus capítulo 16, versos 16 a 18. Então nós não vemos a igreja nas primeiras 69 semanas, que foi destinado ao povo judeu, à cidade de Jerusalém. Nós vemos que, com relação ao povo judeu, Jesus fala que o templo seria destruído por conta da incredulidade, Mateus 23, 38, a vossa casa ficará deserta, Mateus 24, 1, 2, 24, 2, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ou seja, o templo judeu. Depois nós vemos em 24:15 Jesus falando de um templo já profanado, e dentro dessa profecia do templo profanado é a restauração do povo judeu, orientação para a proteção, sustentando-os por 42 meses, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dentro da profecia de Daniel, né? Daniel capítulo 9, verso 25, verso 27, né, que é a menção
de Daniel 12:7, que serão os últimos 3 anos e meio, né, do período de tribulação. Depois nós vemos isso em Apocalipse capítulo 11, versos 1 a 3, capítulo 12, versos 6 e verso 14, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? 13:5 também de Apocalipse. Nós vemos o povo judeu sendo protegido, mesmo após as abominações que serão implantadas, só que aí eles perceberão que o sacrifício diário será tirado, de Daniel 8:14, as abominações, porque nós vamos ver que o que vai ocorrer nesse período da tribulação, de Apocalipse capítulo 11, versos 1 a 2, que o Jerusalém será profanado, o templo profanado pelas nações gentílicas. Nós vemos todas as abominações ali em Ezequiel capítulo 8 e 9, falando dos 144 mil, né, adoração a deuses, né, abominações dentro do templo. E nós vemos esse período retratado ali pelo povo judeu e a cidade de Jerusalém e o templo. Então, Mateus 24:15, nós vemos completamente ali a profecia direcionada ao povo judeu, à cidade de Jerusalém. Mateus 24:2, o templo destruído, que isso ocorreu há 2000 anos atrás, que esse juízo calamitoso veio sobre a presente geração, ou seja, a geração da encarnação de Cristo, que é Mateus 23:36, que seria a destruição do templo de Jerusalém. Que nós vemos no capítulo 23, Jesus desferindo 8 ais. Depois nós vemos em Lucas 11, Jesus desfere 6 ais, que é a mesma profecia com relação ao Sinédrio. Então nós vemos que Jesus, ele lança uma prospecção de um reino futuro, no verso 39, e não me vereis mais até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor, né, que é uma saudação messiânica. Nós juntamos com Oséias 5:15, que ele voltaria para o seu lugar até que eles se reconhecessem culpados. 2 dias seriam castigados, dentro da profecia bíblica do Salmo 94 e 2 Pedro capítulo 3, versos 8 a 10, 1000 anos para Deus é como um dia. 2 dias seriam castigados e no 3º dia seriam revigorados e viveriam diante de Deus. Então nós vemos que Isaías 66:8, depois de quase 2000 anos, a nação de Israel, formada em um só dia, 14 de maio de 1948, são restaurados como nação. Nós vemos várias profecias bíblicas se cumprindo sobre essa geração que retornou, né? Isaías 66:8, uma nação formada em um só dia, 14 de maio de 1948, lido por Ben Gurion, né, na ONU, o tratado que formou ali o Estado de Israel. A partir de então, multiplicados, né, Jeremias 30:19, não seriam jamais apoucados nem diminuídos. Se em 1917 haviam 29 mil judeus na Terra Santa, na área de Israel, hoje são mais de 9 milhões em crescimento. Jeremias 31, 35, 36, a Bíblia diz que eles seriam preservados, e se alguém quisesse destruir Israel, também poderia destruir todo o cosmo. Quer dizer, seria impossível, e nós vemos isso na história. Por tantas vezes que Jerusalém fora destruída, e por tanto que o povo judeu foi perseguido a ponto de tentarem o extermínio e não conseguiram. O desejo do Ahmadinejad, né, antigo, e o desejo do Irã até hoje é riscar Israel do mapa, e isso está no Alcorão, ou no Corão. Então nós vemos que Jeremias 35, o deserto ia florescer, né? O Israel hoje é um dos maiores exportadores de hortifruti do planeta. Entre os dois poderios bélicos, né, maiores do mundo, né, os mais fortes exércitos do mundo, né, todo o sistema de segurança. Mateus 24:32, a parábola da figueira, que os seus ramos iam se renovar e as suas folhas iriam brotar. Seria como em pouco mais de 73 anos uma nação que retornou do nada por milagre de Deus. E aí discorre ali Ezequiel capítulo 37, né? Os ossos que se juntavam a ossos e batiam e se formavam um exército numeroso. Ezequiel 37:7. Hoje nós temos mais de 9 milhões de judeus. Ezequiel 37:5, poria o Espírito neles e eles viveriam, que seria com relação à restauração como nação. E versículo 14, eles seriam, Deus poria o próprio Espírito Santo neles, e então eles iam viver diante de Deus, que será quando eles clamarem pelo Senhor no final da tribulação. Sempre que é mencionada a restauração de Israel e Deus recolhê-los dos 4 cantos, os 4 ventos, né, possivelmente umas 4 guerras mundiais, né, que acontecerá no período de tribulação,
se faz menção ao povo judeu, Levítico 23, 22, né, que o que ficava os feixes dos quatro cantos era para os judeus pobres, os que caíam, as espigas que caíam era para os estrangeiros, que será os salvos na tribulação, daqueles que virão a crer depois, e os segadores, que era a colheita geral, representando o arrebatamento da igreja, e um pouco antes as primícias, né, a colheita nas primícias, que foi quando na ressurreição de Cristo. Então, Isaías 11:12, nós vemos o povo judeu sendo recolhido dos quatro cantos da terra. Mateus 24:31, os escolhidos sendo recolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, debaixo do céu. A igreja já vai ter sido arrebatada antes. Ela vai ao encontro do Senhor nos ares, no céu. Os judeus serão recolhidos e ajuntados na terra para o complemento da 70ª semana, ou no final da 70ª semana. Então, a profecia bíblica ela trata assim: após a entrada dos gentios, todo Israel será salvo. Depois de cumpridas essas coisas, eu voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Então nós vemos que essa geração já está no seu final. O arrebatamento da igreja não está longe. Então vivamos normalmente, vamos trabalhar, vamos ter o nosso dinheiro, vamos conquistar, mas que o foco não esteja aqui nessa terra. Amém? Deus abençoe.